Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco está tudo bem. E vamos lá para mais um giro na semana. Temos algumas matérias bem interessantes aqui para que a gente possa discutir e debater um pouquinho sobre isso. Vocês já estão na tela aí, já estão vendo, né? A das primeiras notícias que eu trouxe aqui para vocês. Essa notícia do dia 4/7, relacionado ali à regulamentação das redes sociais, que eu não sei se vocês sabem ou não, mas né, já há aí, né, por parte do STF, já a ideia de fazer a regulamentação das redes sociais devido a alguns ataques, né, ali ao Congresso Nacional e também da forma com que a notícia se propaga, né, levando aí então a pensamentos e ideias diferentes ao qual não agradam, né, o governo do PT e também ao STF, né, especificamente ali ao Alexandre de Moraes, tá? Eu aqui já a matéria deles, o Alexandre de Moraes diz que é uma falácia, né, afirmar que é impossível regulamentar as redes sociais, né? Lembrando que de fato, né, já é uma coisa que já a regulamentação das redes sociais já vem sendo discutida há um certo tempo. No entanto, não foi para frente, né? Algumas pessoas pedem de fato a regulamentação das redes sociais devido àquele negócio de fake news, né? Que todo mundo já sabe, a gente já está cansado já de tudo, bota a culpa em fake news, dizendo que é fake news, onde na verdade a grande maioria são verdades, né? Mas as pessoas preferem levantar essa bandeira de que é uma fake news sem nem sequer ir lá pesquisar. Que isso é um exercício que eu sempre vou fazer aqui com vocês. Não acreditem em tudo que eu estou dizendo, né? Mas façam o exercício de pesquisar a respeito do que eu estou falando aqui. E caso encontrem alguma coisa que realmente não condiz com a verdade, vão no campo de comentários e a gente continua ali a nossa discussão, tá? Mas o Alexandre de Moraes ele está aí, né? Com esse viés de querer de fato regulamentar ali, né, as redes sociais, tá bom? Aqui eu trago também outra notícia também sobre uma fala do Alexandre de Moraes, né? Essa matéria ela foi publicada no dia 4 de julho, que diz, né, que a internet, né, no Brasil, ele disse que a internet no Brasil não é terra sem lei, né? O caso dizendo aí, né, que ele vai pôr a lei ali na internet. O problema é que né, nós já tivemos algumas situações ali do Alexandre de Moraes que ele não aceita determinados pensamentos, né, divergentes do dele, né? Então é complicado você dar a sua opinião e não aceitar a opinião do próximo. É uma coisa bem assim, um tanto quanto complicada, né? Porque nós aqui no canal, por exemplo, né, eu dou a minha opinião sobre determinado fato de vocês e sou totalmente aberto a ouvir a opinião das outras pessoas, né? E por que que não podem ouvir a minha opinião? Por que que eu não posso dar a minha opinião, né? É uma situação controversa, mas enfim, quem está com a caneta na mão é ele e isso pode gerar prejudicar aqui diversas pessoas e uma certa censura, né? Na minha opinião, tá? Porque a internet, a gente sabe que a internet, ela de fato, você pode falar o que você quiser, né? Mas no entanto você tem que arcar com as consequências daquilo que você está dizendo. E já existem inúmeras leis contra calúnia, defamação, por exemplo. Isso tudo se abrange ali às redes sociais. Então eu não posso chegar aqui e falar de uma pessoa, né? Sem esperar que não haja ali uma resposta dessa pessoa, porque por exemplo, se eu chamar alguma pessoa aqui de ladrão, né, eu vou ter que provar essa pessoa. Que se eu não provar que essa pessoa de fato é um ladrão, né? Caio na questão de calúnia e defamação, que já tem uma lei prevista para isso. Então, eu não vejo a necessidade de regulamentar redes sociais, uma vez que a gente já tem leis para tratar disso. Então, é um tanto complicado, né? Mas é a minha opinião, tá? Vamos aqui para a matéria seguinte. Fala ali, né, sobre mais uma vez sobre a questão das redes sociais, né, que é a Gleice Hoffmann repudia ataques nas redes sociais ao membro do Congresso, né? Aí entra naquela outra questão, porque assim, é um caminho diferente que eu vou trazer aqui para vocês, né? A gente sabe que o governo do PT eles estão a todo vapor querendo que isso passe para frente de regulamentar as redes sociais, porque algumas notícias, alguns canais, por exemplo, como o nosso aqui,
não poderão falar determinadas situações do governo, né? Ele quer manter ali as informações de forma controlada. Essa é a visão que eu consigo enxergar disso acontecendo. Por quê? Hoje, se acontece alguma coisa, uma fala do Lula ali, que ele possa ter falado alguma coisa errada, em questão de minutos isso já está no Instagram, no X, né, no antigo Twitter, né, ou no TikTok, ou no Facebook, ou até mesmo no grupo de WhatsApp pode chegar essa notícia ali em primeira mão para você. Você não mais necessariamente tem que ficar esperando o jornal das 8 para poder chegar uma notícia dessa. Essas notícias chegam com muito mais velocidade na sua mão hoje no celular, né? Você não precisa estar nem na frente de uma televisão, de um computador. Você pode muito bem estar num celular como vocês, a maioria de vocês podem estar me ouvindo nesse momento pelo YouTube, né? Ali no seu aplicativo no seu celular. Então, o objetivo, ao meu ver, o que eu consigo enxergar do governo, é que o governo está tentando controlar essas informações ali, né? Ter o controle ali das redes sociais, tá? Se isso for para frente de fato, né? Oremos para que seja da melhor forma, mas eu não consigo ver um cenário agradável para isso, tá bom? Próxima notícia, olha isso. Com prejuízo de um prejuízo bilionário, né, no primeiro trimestre e pressão de aliados pelo cargo, né, o presidente dos Correios pede demissão. Tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás também falando sobre isso, né, passando uma retrospectiva de como é que foi o, o, o governo ali, dentre os governos do Bolsonaro e do governo do Lula, a atuação ali dos Correios, né? E a gente enxergou que teve ali um superávit ali no período onde o Bolsonaro teve como presidente e agora com o Lula, né? Registrou aí esse primeiro trimestre aí, registrou um prejuízo de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2025, né? A gente já sabia disso, né? Nesses 3 primeiros anos aí do governo, a gente já sabia que isso ia acontecer com os Correios, está acontecendo com a Petrobras. Já era uma tragédia anunciada que a maioria das pessoas que tem uma certa mente aberta para enxergar de fato o que pode acontecer ou não já sabia disso, né? Eu abri esse canal justamente para trazer o meu ponto de vista para vocês, mas isso não me assusta mais, né? Não sei se você está chegando agora e fica assustado com a informação dessa, mas isso já era uma tragédia anunciada, tá? Eu também mencionei isso no vídeo que eu fiz relacionado ali ao governo, o governo Lula, a atuação do governo Lula quanto aos Correios, tá bom? Se você for dar uma pesquisada aí no canal, você vai encontrar esse vídeo aí, eu já te dava mais ou menos um panorama sobre isso, tá? Essa notícia está no G1, então se quiserem dar uma pesquisada, também recomendo, dê uma pesquisada, vá atrás da informação, não fique apenas com a minha informação aqui, tá bom? Próxima notícia é decisão do Alexandre de Moraes sobre o IOF, né? Entenda como o combate entre o Lula e o Congresso chegou ao Supremo Tribunal. O que estava acontecendo aqui? Teve um aumento do IOF, né, naquelas transações de moedas, né, do Brasil para fora, né, ou seja, você comprar dinheiro de outras nacionalidades. Houve um aumento no imposto quanto a isso e houve uma resistência do Congresso. Então, o Congresso dizia que não queria e o governo Lula, né, criou um decreto ali para forçar esse aumento do imposto ali do IOF, né? Então ficou essa briga, né? O Congresso não quer, o governo do Lula quer e aí ficou nessa briga, né? Eu também fiz um vídeo falando sobre o IOF mais a fundo sobre isso, mas se estendeu agora para o Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal que está ali decidindo a respeito disso, né? Saiu até uma notícia, se eu não me engano, foi na data de ontem, dizendo que o Supremo, né, não aceita ali o decreto que o presidente Lula fez e vai voltar ali para a mesa de discussões, tá? Então, só para que vocês possam entender que isso chegou lá no Supremo Tribunal, uma coisa que nem deveria ter chegado, mas chegou, né? Outra notícia que eu trago aqui para vocês né, é que o governo do PT tenta resgatar ali discurso né, antissistema. Tem uma foto icônica aí recentemente do presidente Lula indo tanto um pouco hipócrita, que é ele levantando a placa dizendo né, que os super ricos né, têm que pagar mais imposto. Né? Mas é um tanto estranho porque esse senhor ele é um senhor bilionário também, ele tem vários investimentos aí no exterior, em alguns paraísos fiscais, mas que as pessoas não comentam ou nem sequer vão atrás ali de entender o patrimônio dele.
esse senhor que é o nosso presidente, ele é um bilionário, né? Não sei se vocês sabem ou não, mas sim, ele é um bilionário, tá? Então você levantar uma placa anti-sistema, anti super ricos, né? É um tanto estranho vindo da pessoa que é o próprio governante, que também é milionário. Mas enfim, é só os meus 2 centavos de opinião, tá? Outra informação também bem estranha é o presidente Lula ir visitar, né, a Cristina Kirchner, né, que é ex-presidente lá, é, que está em prisão domiciliar por corrupção, né? O Lula foi então visitar, né, a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, nessa quinta-feira do dia 3, né, que ela se encontra, né, em prisão domiciliar por corrupção. Então ela foi presa por corrupção, a mesma situação que já aconteceu no passado com o presidente Lula também, que o pessoal levanta a bandeira que ele foi inocentado, mas ele não foi inocentado, né? Ele teve o processo dele ali, que a gente sabe que passou pelo STF, que foi, né, viraram a página daquilo ali, fingiram que nada aconteceu, mas a gente sabe que ele foi condenado, né, à corrupção, assim como essa senhora, mas ele se deu o trabalho de ir lá visitar ela, né? Engraçado que no caso da menina, né, que infelizmente perdeu a vida lá na Indonésia, o governo demorou muito tempo para poder mandar, para tentar, né, mandar um avião para resgatar ali, né, tipo, o corpo da menina, trazer o corpo da menina ali, né, para o Brasil, que não podia, mas para visitar né, uma ex-presidente presa por corrupção, isso sim pode, é muito rápido para se resolver essa informação, né? Última notícia que eu trago aqui para vocês, né? Que é novamente sobre a questão ali dos Correios, né? Que o presidente ali dos Correios pediu a demissão dele, né? Uma versão ali atualizada para vocês dessa situação do prejuízo bilionário que, como eu falei para vocês, já era uma tragédia anunciada, tá bom? Esse é o giro da semana que eu trouxe para vocês, algumas informações ali desses últimos 5 dias. Peço por gentileza, se você puder deixar o seu like, subscrever e deixar o seu comentário, é muito importante para a gente continuar crescendo aqui nesse canal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas são informações ali bem importantes que eu tinha que trazer aqui para vocês, tá bom? É, essa questão das redes sociais eu também vou estar buscando mais informação ali para a gente trazer um vídeo mais completo, mas sendo bem honesto, não esperem coisa boa vindo daí não, tá? É isso, pessoal, eu paro por aqui, muito obrigado, até aqui e até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tamo junto.